No dia seguinte a gente fez, continuou indo ao sul, né? A gente, como tava um dia com tempo, a gente fez um canyon, o Spearfish Canyon de carro. Então a gente tirou o teto do Jeep para poder ver ele melhor e a gente dirigiu pelo canyon. Acho que deu uma meia hora ali Acho que foi isso. de carro. Muito bonito, com o rio sempre do lado e tinha algumas cachoeiras que dava para ver. E o lugar, assim, com um paredão de pedra imenso do lado. E no meio do caminho a gente encontrou as cabras da montanha. Que foi espetacular, né? Foi lindo. Era uma família de cabras. Tem umas cabras menorzinhas ali, umas maiorzinhas. A gente ficou um tempinho olhando elas ali, foi super legal. Foi. Realmente surpreendeu também. A gente não tava esperando. Era um lugar que a gente falou, a gente tá com tempo, né? Ouvi falar que é bonito, vamos fazer, vamos fazer. E super recomendo, Spearfish Canyon, você tem que fazer se estiver lá, é muito bonito, vale super a pena. A gente fez ele. E depois a gente foi cruzando pelo meio das montanhas, até pegamos estrada de terra, a gente pegou estrada que é da Floresta Nacional ali, que não é mantida nem no inverno, nem nada, mas estradas sempre boas, né? Seguimos ao sul, até no coração ali da Black Hills, você tem 2 monumentos, que são até um pouco contraditórios, né? Quase opostos, eu diria. A gente começou com o Mount Rushmore, que é a cabeça dos presidentes americanos, que a gente cresce vendo em desenho, cresce vendo em filme, né? Bom, a estrutura de lá era fantástica, estacionamento super organizado, alguém orientando onde você deve parar o carro. Todo o caminho. Super bem feito, é uma estrutura fantástica. A montanha em si é meio decepcionante, eu achei. Das 4 cabeças, a impressão que você tem é que uma tá acabada, que é a do George Washington. As outras não. A do Benjamin Franklin, que acho que é a segunda... Thomas Jefferson. Ou Thomas Jefferson, E depois é o Roosevelt e o Lincoln. E o Lincoln. O Lincoln é o pior, eu acho. Mas assim... Eu acho que é só expectativa, talvez. Eu imaginava a montanha muito maior, eu imaginava as cabeças muito maiores. Eu acho que é um monumento feito para os americanos. A gente não tem esse impacto, talvez, que um americano tivesse, né? Mas, de novo, é grandioso, é muito bem feito, tem um museu. Eu acho que, de novo, para quem é americano, eu acho que vale a pena e visitaria de novo? Não, mas... tava no meu imaginário conhecer. O problema também é que a gente foi lá sabendo da polêmica, né? Que ali é uma montanha muito sagrada para os nativos. E fazer o rosto do colonizador num lugar sagrado é controverso. Na época, eram épocas completamente diferentes. Eu acho que hoje em dia não aconteceria isso. Mas na época não se tinha essa consciência, então... a gente tem que levar isso em consideração. E na mesma época que começaram o Mount Rushmore, os nativos resolveram fazer, numa montanha até um pouco mais alta ali, que eles têm orgulho de falar isso, a cabeça de um líder deles, que é o Crazy Horse, que foi um líder ali, Lakota, que lutou bravamente ali na região, ganhou batalhas importantes ali na região, e acabou sendo assassinado quando ele estava tentando fazer um tratado de paz, né? Mas é um monumento que a gente entrou e a princípio você olha e fala, puxa, mas não tá legal, né? Pô, para que eu tô pagando para vir aqui? Mas aí você senta numa sala de cinema e eles passam um filme explicando a história, né? E você entende. Por exemplo, ali eles recusaram qualquer dinheiro do governo. Eles querem construir com dinheiro próprio deles. E já é super louvável. Você se sente entrando ali pagando, fazendo
parte desse monumento, ainda né? tá inacabado, né? Então o monte foi feito, começou quase 40 que na e mesma pouco, época, né? 1940 e pouco. só que ainda tá inacabado, porque realmente é grandioso, de novo. Sem verba pública, é a verba deles, então... Hoje tá a cabeça do Crazy Horse acabado. A mão e a foto, eu vou ver se eu acho que é algum modelo, né? Mas é para ser ele montado num cavalo. Então é um negócio gigante, não é só uma cabeça ali. Montanha. E super legal que um artista da época, era um artista de origem polonesa, morava em Boston, ele pegou essa ideia para ele e transformou na missão de vida dele, né? Construir ali entre ele, a esposa que ele conheceu ali na construção da escultura e os filhos, eles que tocam isso, né? É bem legal. E tem toda uma comunidade, de novo, mais uma vez, tem escola, tem... Eles transformaram aquilo lá num centro de cultura, né? Então você tem um museu explicando como é que eles viviam, como é que eles vivem hoje, né? A história deles, né? Dos povos nativos ali. Aí você tem hoje uma escola ali dentro, você tem uma universidade ali dentro, e um centro de visitação, que você tem apresentações que eles fazem lá. Eles estavam fazendo workshop, eu não lembro exatamente do que era. Pulseiras, não Pulseiras, alguma coisa assim, né? É um jeito de eles manterem a cultura deles. É muito legal, maior do que eu esperava até. Depois, se você quiser, você pode fazer tours que vai direto, porque, de novo, é um pouco afastado. Até me dá a impressão que é mais longe a distância do que o Monte Rushmore. O Monte Rushmore está realmente muito perto. Esse já é mais distante, então você pode pegar um ônibus e ir lá, você pode fazer passeios guiados, que aí você vai usar capacete e tudo para realmente ir bem subir próximo. Ali, né? Porque, de novo, tá em construção ainda, é bem rústico ainda, porque não tá, acho que nem perto de estar finalizado. Não tenho nem ideia de quando. Não acho que eles tenham um prazo para finalizar, porque depende de várias coisas. Mas é super legal. E até é uma coisa que eu aprendi lá. A gente vê aqui nos Estados Unidos, principalmente em filme, em séries e coisas do Oeste, tem muita gente comendo carne seca, né? Aquele jerk stick. Que a gente associa isso com o cowboy do Velho Oeste e tal. Mas, na verdade, é os nativos americanos que desenvolveram aquilo, né? Eles caçavam. Pra conseguir conservar mais a carne. E no inverno eles precisavam de alguma fonte de proteína ali. E eles tinham as carnes secas deles. Então, foi super legal ali. É um lugar que eu voltaria daqui a algumas décadas para ver se mudou alguma coisa, né? Mas eu adorei ali. A gente continuou seguindo depois do Crazy Horse pro sul ainda, numa área também super importante para os povos nativos, que hoje é um parque nacional, que é o Wind Cave. Só um parênteses aqui, o governo americano, na época que estava tentando dominar ali a região, quase que exterminou os bisões, porque o bisão era a fonte principal de alimento dos povos ali da região e também de abrigo, né? Fazia casacos, roupas ali com o bisão. Então era um animal muito importante para eles. E quase que exterminou totalmente o bisão na região. Essa foi a última parte do país aqui dos Estados Unidos a ser colonizado, né? Então, teve um programa muito grande depois para reintroduzir o bisão. E o primeiro lugar que foi reintroduzido foi na Wind Cave. E a gente passou pela primeira, aquele rebanho de bisão foi o primeiro a ser reintroduzido ali. Então, perto do Visitor Center, a gente passou, tinha um rebanho enorme. E a gente tava um pouco ainda na expectativa, porque era o único animal que ainda faltava pra gente. Ver. E acho que, pelo menos, era o que eu mais queria ver. E a gente tava, talvez a gente não veja, enfim, de novo, muito quente. A gente tava, talvez não vai dar pra ver. Porque o outro bisão que a gente viu no Badlands foi depois dessa manada. Mas enfim, chegando no parque,
Deram uma manada enorme, com os filhotes no meio, né? E os grandes em volta. Acho que uma família só, pela estrada. A gente viu um sozinho, deitado, bem de longe. Primeiro visão aqui do rolê, no Wind Cave. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver melhor ele deitadão ali, ó, de boa. Os Prairie Dogs da companhia. E esse aí a gente tava passando como se tivesse a gente aqui e o bisão na câmera. Era super perto, e né? Muitos, né? Muitos, devia ter 50 animais, coisa assim. E foi assim, super emocionante passar e ver eles ali. Muito legal. Até eu peço desculpa pela gravação, porque fui eu que filmei, enfim. Tava na emoção de gravar e tentar ver, mas foi bem bacana. E assim, é um lugar legal pra ser reintroduzido do bisão, porque tem o significado do lugar, né? Wind Cave, a gente fez o tour, e chama Wind por causa de um vento que sopra de dentro da caverna. Well, he comes up here and makes everything you see, the plant life, the wildlife, the Black Hills, the Badlands, absolutely. Dá pra sentir aqui o vento. Dá. Então a entrada da caverna é um buraco desse tamanho assim, 1 metro quadrado mais ou menos, se tiver, não, menos que isso, meio metro por 30 centímetros, coisa assim. E a caverna é gigante, acho que é a 3ª maior caverna dos Estados Unidos. E por causa de diferenças em temperatura, em caminhos, não, a Mammoth Cave é maior. Mas entre caminhos ali, por causa do tamanho da caverna e por causa da temperatura lá ser sempre constante, né, tá subterrâneo, se fora, né, a temperatura ambiente está maior do que a temperatura da caverna, vai soprar um vento dessa entrada. Então, por isso que eles chamam de wind, né, que é o vento da caverna soprando. No inverno acontece o oposto, que a temperatura de fora está mais frio, então o ar entra na caverna. Então eles dizem que ali a caverna respira. E tem a lenda dos nativos sobre a caverna, né, que foi dali que surgiram os primeiros bisões. Que o povo, antes morava dentro da caverna, e um lobo, demônio, alguma coisa desse tipo, foi enganar o povo, falar, não, você vem aqui pra fora, que aqui fora é mais legal e tal. E um grupo saiu da caverna, apesar de o Deus deles falarem, não sai que não tá pronto. Eles saíram. Aí quando chegou o primeiro inverno, eles passaram muito frio, tentaram voltar para a caverna, mas o demônio fechou a entrada da caverna, era muito pequeno e eles não conseguiam entrar. Então o Deus deles, o que fez? Transformou eles em bisão. E logo depois avisou os humanos que estavam lá dentro da caverna, falou, viu, agora vocês podem sair, agora tá pronto lá fora, sigam os bisões que eles vão dar tudo que você precisa. Então, eles vão dar alimento, eles vão mostrar onde fica a água, eles vão te dar abrigo, né, de frio, né, você vai usar a pele deles. Então, assim, é uma lenda legal e é um lugar legal para reintroduzir o bisão, né. E o parque foi descoberto, acho que em 1970, 60... Porque... Antes, mas os povos... Ele foi redescoberto nos anos 70. Porque os povos não entraram mais lá, porque aí... Era sagrado, fala que era sagrado e eram só espíritos que não eram mais para eles entrarem lá. Então eles faziam festas, enfim, ao entorno da caverna, mas eles não entraram. Então
não tem nada dentro de desenhos ou nada, porque eles realmente não entravam na caverna. E assim, quando os europeus descobriram, foi um menino, né? 17 anos. 10, coisa assim. Era bem antigo, 1890. Era bem antigo. 17 anos o menino. Que ele explorou a caverna inteira. Menino, né? Até os 20 ele acabou pegando uma doença. Ele morreu. Mas alguns caminhos até tem marcas, né? Na caverna. Ele marcava. Então o Gui até falou, tem gente que acha que descobriu que assim, a caverna tem milhares de ramificações muito, muito apertadas. E o Gui até falou, tem gente que às vezes vai, se aventura a tentar descobrir um novo lugar e acha que descobriu, e a hora que ele vai procurando com a lanterna tem a inicial do cara. É um menino de 17 anos com uma vela. Então é muito louco pensar isso. E a caverna, ela deixou de ser explorada até 1970. Que aí a sociedade aqui de pessoas que exploram cavernas resolveram, vamos lá, vamos conhecer essa caverna, vamos explorar a caverna, vamos catalogar a caverna e tal. E ali tem algumas coisas bem interessantes sobre a caverna. Primeiro, ela era fundo do mar, né? Então, a caverna era fundo do mar, e a hora que o mar desceu, a terra subiu, formaram-se essas cavidades dentro da caverna, e depois disso a caverna é estável. Até o nosso guia, quando a gente estava andando, ele falou que teve um guia que ficou 40 e poucos anos ali fazendo todo dia o tour, passou por 2 ou 3 terremotos que ele não sentiu dentro da caverna. É uma caverna super estável, e ela é uma caverna que tem uma formação única lá, né, que é a Box Works, alguma coisa assim. Isso. Que eu vou colocar umas fotos, mas é basicamente uma linha de montanha mais forte, né? Isso. E no meio ele foi sendo erodido. Isso. Sensacional a caverna. E não tem animais lá dentro, não tem morcego, não tem nada significativamente grande lá, só de vida microscópica. Isso. Por quê? Porque a entrada é muito pequena e é difícil de entrar. Depois que você entra lá dentro não tem nada, não tem luz, não tem água. É uma caverna enorme e tá longe da água, né? A água, a trilha que a gente fez, ela não tinha acesso a água nenhuma. Era só água caindo da superfície, né? Que vai passando pela rocha. Mas você chegar no rio subterrâneo é muito longe. Foi super legal ali. Vale a pena. Tem 4 tipos de tours, a gente fez acho que o mais comum, mas tem um outro que dura 6 horas, que ele literalmente vai por esses caminhos menores para você ir adentrando a caverna. E até o guia falou, antes disso tentaram reproduzir o tamanho, a menor passagem, para ver se você cabe ali, para ver se você pode fazer o tour ou não. Se você não conseguir passar por essa caixa, você não vai. Você não vai. Não, para pessoas pequenas e magras, assim, eu fiquei fora dessa história. Mas, de novo, também é acessível. Tinha o tour que a gente fez, alguns idosos e, assim, tudo com corrimão e o guia super atencioso esperando. Era um grupo grande, era um grupo de 40 pessoas. Por aí. E super acessível para fazer, enfim. Vale muito a pena também. Foi bem legal. E depois desse dia longo, né, a gente terminou com, acho que uma das melhores partes do dia, né? A gente foi para uma hot spring natural. Ficava perto ali da caverna. A gente foi é um hotel meio spa. E a gente comprou o day use, para ficar algumas horas ali, de água quente. Algumas piscinas. Fizeram um trabalho bem legal, né? Rústico, mas super legal, arrumado. Era um lugar que você não podia fazer muito barulho, né? Não conversar alto. Não levar comida, não levar bebida. Então, assim, é um lugar para relaxar. Tem algumas piscinas. 4 ou 5 de diferentes temperaturas. Uma super grande, né? Que a gente passou a maior parte do tempo ali. A gente entrou em todas. Não entrei. Você entrou na mais quente? Eu não entrei na mais quente. A mais quente eu não entrei. Que a mais quente é 40 graus. Era 110.
106 e a outra era 103. Depois eu vou ver quanto dá isso em Celsius. Eu entrei no 103. Que na real eu não acho que dá muita diferença. É 1 grau de diferença. E eu entrei na... Você entrou nessa de 103. Assim, eu acho que não dá uma... A gente poderia ter entrado, mas... É bem quente, quase assim. a temperatura. O Rodrigo já gosta mais. Eu já prefiro a mais friazinha. Mas, de novo, uma delícia. Nossa, relaxamos absurdo ali, né? O lugar dava boias pra você ficar flutuando se você quisesse. Tinha toda uma estrutura pra você tomar banho, inclusive o day use, com tudo. Muito, muito bacana. Foi super legal. Super recomendo ali, ó, um lugar, né? Sensacional. Dali a gente voltou pra cabana, compramos bife de bisão para se sentir na região, né? Fizemos um bifão na churrasqueira com batata, que são 2 produtos típicos americanos, né? A carne do bisão, a batata também tem aqui nas Américas, né? A gente comeu o bisão, dormimos ali no Airbnb. E no dia seguinte foi o dia da aventura, né?